Gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Capítulo 8. Joata Canalizado, 1965-1977. E a gente falou no capítulo passado, na parte passada, sobre pressão alta, né? E eles passaram um tratamento natural para pressão alta. E agora o Gary vai fazer uma pergunta sobre o aquecimento global. A situação, e o sobreaquecimento global, a situação vai melhorar? E a puxar, a essa altura estou certa de que você percebeu que nada é feito até que seja absolutamente necessário, por causa daqueles que estão agindo como estivessem em negação da ciência, mas estão realmente mentindo para ganho monetário. Haverá danos significativos para a Terra nesse século, especialmente na segunda metade dele. Muitas cidades serão inundadas e centenas de milhares de pessoas terão que se mudar. A catástrofe global acabará sendo evitada, mas não sem muito dano e sofrimento. Também acontecerão desastres naturais não relacionados às mudanças climáticas, que serão maiores do que qualquer coisa que o mundo já viu nesse ciclo da história. Haverá algumas ocorrências que serão aterrorizantes. Sinto muito, mas não podemos lhe dar detalhes. Simplesmente fique pronto para perdoar, seja lá o que for. Não importa o que seja, terremotos, tsunamis, tempestades maiores e mais frequentes, ou pessoas loucas vencendo eleições. Faça seu trabalho. E o Gary, e a água? Já falamos disso. Qual será a situação futura da água em todo o mundo? E a Puxar, nada boa. Como dissemos, as pessoas sempre esperam até quase ser tarde demais antes de realmente fazerem algo. O ego adora crises e o medo resultante. Por exemplo, já existe tecnologia para transformar a água salgada em água pura para beber, mas nada será feito até que é absolutamente necessário, ou até alguém arranjar um jeito de ganhar muito dinheiro com isso. A propósito, para sermos justos em relação ao seu estado de adoção, alguns culpam a Califórnia por tirar muita água dos outros estados. Mas não se esqueça de que vocês dão de volta. Vocês cultivam mais frutas e vegetais do que qualquer outro lugar na Terra. Não digo isso por ser real, apenas para mostrar que o ego precisa projetar sua culpa inconsciente em outra pessoa, e muitos americanos parecem fazer isso com a Califórnia. E o Gary, e Hollywood? Costumava pensar que era um lugar com muitas pessoas mimadas deitadas ao redor de uma piscina e usando drogas. Depois que eu me mudei para cá e passei alguns dias no set de filmagem, vi o quanto eles trabalham duro, algo como 16 horas por dia. Aprendi a julgar menos e a ter mais respeito por todas as pessoas. Falando em Hollywood, fui assistir ao último filme Star Wars. É óbvio que ele foi tecnicamente impressionante e muito divertido, mas ficou claro para mim que eles estavam fazendo a mesma coisa que em todos os filmes anteriores na série, criando conflito e estabelecendo uma batalha após a outra, supostamente tentando equilibrar a força. Bem, o Yin e o Yang estão sempre entrando e saindo do equilíbrio. Isso é dualidade. É inútil esperar mantê-lo em equilíbrio. E eles têm essa audiência enorme que vai lá assistir aos filmes. Então eu estava pensando, ao invés de simplesmente ter os mesmos velhos conflitos que nós sabemos ser resultado do conflito na mente, por que não acrescentar um novo enredo secundário? Não precisa ser nada exagerado, mas se eles acrescentassem 2 novos personagens, poderiam ser seres de luz. Eles não teriam que mudar tudo na série de filmes de uma só vez. Mas esses seres de luz iriam simplesmente sugerir para alguns dos personagens principais: você sabe que existe outro caminho. Aí eles trariam lentamente o perdão verdadeiro à trama, porque o universo é apenas um holograma, o que seria bem no estilo deles, e ainda fariam um filme bem divertido. Só acho que ao invés de não ter nada a dizer, seria legal o filme fazer algo interessante. E a Puxar, você pode repetir isso? E o Arden, é uma boa ideia, mas eles não têm incentivo financeiro para mexerem com uma coisa boa. Talvez você devesse se ater ao nosso projeto na TV. Nota, venho tentando fazer com que meus livros sejam transformados em uma série de TV, junto com minha parceira de escrita e coprodutora para a série, Elisa Sky. Tenho trabalhado nesse projeto em meio período há 6 anos. Estamos fazendo progressos, mas ainda resta saber se teremos sucesso ou se será apenas mais uma oportunidade de perdão.
De qualquer forma, aprecio tudo o que estou aprendendo durante o processo. E o Gary: tudo bem. Uma pergunta que recebi algumas vezes em workshops é: quando tudo estiver desfeito e estivermos todos em casa em Deus, o que vai impedir que a separação aconteça de novo? Penso que sei a resposta, mas gostaria de ouvi-la de vocês. E o Arden: o curso ensina que a separação de Deus nunca aconteceu. Assim, você nunca deixou Deus e está sonhando. Mas a única maneira de poder realmente conhecer a verdade de Deus é experienciando-a, experimentar Deus diretamente. Na experiência dessa realidade, que pode acontecer com qualquer pessoa, muito brevemente a princípio, não há questionamentos. Existe apenas a resposta. Não há dúvida sem medo. Perguntas vêm da dúvida, mas não há dúvida do espírito. Então, a única resposta que vai realmente satisfazê-lo quando se trata desse tipo de pergunta é experimentar sua perfeita unicidade com Deus. Depois de ter vivenciado essa experiência e ter percebido que não existem perguntas nela, apenas a resposta, você terá a impressão de voltar para cá. E depois de algum tempo perceberá que tem perguntas, e se for realmente observador, compreenderá que está sonhando com as perguntas. Por quê? Porque aquelas perguntas literalmente não existem no céu. Elas só existem em um estado de separação, que é apenas um sonho e, portanto, nunca aconteceu. Esse é outro exemplo de quando você fica ciente de que está sonhando. Quanto mais percebe que está sonhando, menos questiona Deus. E é a experiência de Deus que o leva a perceber que o que você estava experimentando aqui não é verdadeiro. Esse conhecimento ou gnose é pessoal, como o curso diz. A verdade só pode ser experimentada. Não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que esteja ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesmo. Agora, se a separação nunca ocorreu, não pode acontecer mais uma vez, ainda assim, o curso oferece uma resposta para essa pergunta, dentro de uma estrutura metafísica, para aqueles que possam precisar de encorajamento. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser como a separação, como uma proteção. Ele veio a ser com a separação como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia necessidade nenhuma de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa, toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. E o Gary: então esse trecho está dizendo, e eu sei que é uma metáfora, que se a diminuta e louca ideia da separação, como o curso a chama, começasse a acontecer novamente, o Espírito Santo iria impedi-la. Ele nos manteria na luz da alegria. E o Artin: isso mesmo. E o Gary: esse pensamento é tranquilizador. E o que o curso quer dizer quando se refere às nossas criações? Nunca entendi muito bem isso. E a Porchat: quando J usa a palavra criações em seu curso, não a está usando de maneira que o mundo faz. Você pensa sobre suas criações como sendo uma música, um livro, uma pintura, qualquer coisa que faça ou conquiste nesse mundo. Mas J está falando aqui sobre um nível inteiramente diferente. Quando ele diz que o Espírito Santo vai abençoar suas criações, está se referindo às suas criações no céu. No céu você cria da mesma forma que Deus cria, porque Deus o criou para ser exatamente como ele. Não há diferença nem distinção entre você e Deus, certo? Ele criou você, porém você não o criou, mas mesmo essa distinção desaparece. Pode-se pensar nela, já usamos essa frase antes, como sendo uma extensão simultânea do todo. A mente humana não consegue realmente compreender a qualidade e magnitude disso, mas essa é a ideia geral. Não estamos dizendo que exista algo errado com o que você chama de suas criações aqui. Na verdade, lindos trabalhos de arte podem ser inspirados pelo Espírito Santo. No entanto,
Em relação ao curso, só o eterno é real. Você viu grandes obras de arte e, contudo, daqui a milhares de anos, quase nenhuma delas vai existir. Mas o que é criado no céu nunca deixará de existir. E o Gary: tudo bem, mas alguma coisa que eu deveria saber sobre o futuro? É puxar. Marte será colonizado mais rápido do que as pessoas esperam. Confirmamos nossa previsão de que um dia será descoberto que houve uma civilização inteligente lá. Então, depois outra será descoberta. Mas levará bastante tempo antes de ser aceito que uma dessas civilizações era humana. Uma raça alienígena fará contato com vocês publicamente. O contato não será iniciado pelo seu governo. Existem alguns governos no mundo que têm tentado ativamente impedir que seu povo descubra sobre os extraterrestres que têm visitado a Terra há milhares de anos. A desculpa que os governos usam é que as pessoas não estão prontas para saber disso e entrariam em pânico. Mas é claro, as pessoas estão mais do que prontas. A razão real pela qual alguns governos não querem que a população fique ciente da história dos contatos, que são feitos em particular entre eles e algumas raças alienígenas, é que foram feitos acordos entre os alienígenas e esses governos que os governantes não querem que vocês saibam. Esses acordos deram tecnologia avançada aos governos dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Rússia, entre outros, em troca dos alienígenas receberem permissão para abduzirem, a longo prazo, centenas de milhares de pessoas para os seus próprios propósitos. Essas abduções ainda estão acontecendo e os propósitos incluem experiências médicas, cruzamentos, testes de resistência, alteração do DNA e outros assuntos desagradáveis. Algumas dessas pessoas estão agora em outros planetas. Talvez isso soe muito remoto para você. Bem, é distante literalmente, exceto, é claro, que nada está fora de você. E o Gary: uau! Você sabe li que milhares de pessoas desaparecem na cidade de Nova York todos os anos. E esses desaparecimentos não podem ser todos atribuídos às pessoas simplesmente indo embora por conta própria. E a puxar: isso tem acontecido em todos os lugares há 60 anos. Aconteceu antes também, mas muito mais depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, que os extraterrestres passaram muito tempo estudando. E o Gary: eles devem ter pensado, essas pessoas são malucas. E a puxar: sim, não chamamos a Terra de planeta psicótico nos anos 90 à toa, mas alguns dos extraterrestres não são muito melhores do que os humanos quando se trata de serem desumanos. Esse é um universo de dualidade. Existem pessoas gentis e outras que são assassinas. E em outras vezes assassinos serão gentis. O mesmo acontece com os alienígenas. Dentro de algumas raças, você tem boas e más pessoas. Também existem as raças espiritualmente avançadas, como os Pleiadianos, e as raças mais cruéis, como os Greys. São eles que fazem a maior parte das abduções, mas não todas. E o Gary vai fazer uma outra pergunta se tudo virar à tona nesse século, mas a gente vai parar por aqui e deixar a resposta para as cenas dos próximos capítulos.